E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O domingo reserva muito mais do que um duelo tradicional. Nos bastidores, o confronto já é tratado como o primeiro momento em que a temporada cobra maturidade emocional e inteligência estratégica. Não se trata apenas de vencer o rival, mas de entender até onde acelerar sem comprometer o fôlego quando o calendário começa a apertar de verdade. Após dar descanso ao elenco na sexta-feira, o Flamengo volta ao ninho neste sábado com a cabeça totalmente voltada para o clássico das 6 da tarde, no Maracanã. A preparação carrega um alerta silencioso, a sequência de jogos não permite descuidos, e a comissão técnica sabe que, poucos dias depois, há um compromisso que pode pesar, e muito, no rumo da temporada. É justamente aí que o debate interno esquenta. Quem deve ganhar espaço agora? Quem precisa ser preservado? Jogadores que entraram durante a última partida aparecem como candidatos a iniciar o duelo, buscando ritmo e continuidade. A ideia é clara: ampliar as opções do treinador e elevar o nível coletivo sem estourar ninguém antes da hora. O clima de expectativa cresce ainda mais por conta de uma possível novidade. Um reforço recém-integrado ao grupo, já com toda a parte burocrática resolvida, deve aparecer entre os relacionados pela primeira vez. A dúvida que paira no ar é inevitável: será apenas um passo inicial de adaptação ou existe a chance de o torcedor finalmente vê-lo em campo? Enquanto isso, o departamento médico segue como peça-chave do planejamento. Alguns atletas continuam fora por controle de carga e recuperação, outros ainda lidam com situações pontuais que impedem o retorno imediato. O desafio do treinador é montar um time competitivo sem perder a estrutura, equilibrando ousadia e cautela em cada decisão. A pressão aumenta quando a tabela entra em cena. Mesmo com um jogo a mais, a equipe ainda se encontra distante da zona ideal de classificação, observando rivais diretos pontuarem. O recado é direto: administrar já não basta. É preciso reagir rápido para não transformar a fase inicial em um problema maior lá na frente. Isso porque o cenário alternativo assusta. Ficar fora das quartas significa encarar um quadrangular desgastante, com mais jogos e menos margem para erro em um calendário que já beira o limite. Cada rodada, agora, funciona como um divisor de águas, e um tropeço pode cobrar um preço alto adiante. Dessa forma, o Fla-Flu ganha contornos de decisão antecipada. Uma vitória reorganiza o ambiente, devolve confiança e dá controle ao planejamento. Um resultado negativo, por outro lado, amplia a tensão e transforma a semana seguinte em um teste de resistência psicológica. E fica a pergunta: você manteria a rotação ou colocaria força máxima, mesmo com um duelo decisivo logo ali? Quem merece começar para mudar a cara do time desde o primeiro minuto? Além do que está em jogo dentro de campo, existe um componente emocional que costuma decidir clássicos como esse. O Maracanã, dividido, transforma cada passe em julgamento e cada erro em combustível para a pressão. Em partidas assim, não basta estar fisicamente preparado, é preciso personalidade para suportar o ambiente e transformar tensão em energia positiva. E é exatamente esse tipo de resposta que a torcida espera ver já nos primeiros minutos. Outro ponto que chama atenção é o peso simbólico do clássico neste momento da temporada. Um Fla-Flu no início do ano sempre carrega narrativas, mas agora ele pode definir rumos. Um bom desempenho não só empurra o time na tabela, como também consolida ideias, fortalece convicções do treinador e dá moral a jogadores que brigam por espaço. Já uma atuação apagada pode abrir debates internos e externos que ninguém deseja enfrentar tão cedo. Há ainda o fator individual, que costuma incendiar o debate nas arquibancadas e nas redes sociais. Alguns atletas entram em campo sabendo que este pode ser o jogo da virada, aquele em que a chave gira de vez. Para quem busca afirmação, um clássico é palco perfeito: um gol, uma assistência ou uma atuação dominante pode mudar o status dentro do elenco e a relação com o torcedor quase instantaneamente. Por tudo isso, o duelo deixa de ser apenas mais uma partida no calendário e assume ares de capítulo decisivo. Cada escolha, cada substituição e cada detalhe será observado de perto.
O torcedor sente que algo pode acontecer, seja uma resposta forte, seja um sinal de alerta. E aí fica a sensação no ar: este domingo vai marcar o início de uma arrancada ou acender um sinal vermelho logo de cara? E agora a palavra passa para a arquibancada. Você, torcedor rubro-negro, manteria a estratégia de rotação neste Fla-Flu ou iria com força máxima, mesmo com uma decisão importante logo adiante? O clássico pede cautela ou coragem total? A dúvida divide opiniões e promete esquentar o debate antes mesmo da bola rolar. Quem, na sua visão, precisa começar jogando para dar outra cara ao time desde o início? Apostaria em quem vem pedindo passagem ou manteria a base mais experiente para segurar a pressão do Maracanã lotado? Esse é o tipo de jogo que consagra nomes, e o torcedor sabe bem disso. E sobre a possível estreia do reforço recém-chegado, você colocaria o jogador em campo já no clássico ou prefere uma adaptação mais gradual, sem riscos? Um Fla-Flu é palco ideal para estreia ou pode ser peso excessivo para quem ainda está se ambientando ao clube? Por fim, olhando para a tabela e para o futuro da competição, qual deve ser a prioridade neste momento? Pensar rodada a rodada ou já tratar o clássico como uma decisão antecipada? Queremos saber qual seria a sua escalação, sua estratégia e sua aposta para este domingo. A nação decide. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O silêncio que tomou conta dos bastidores do Flamengo nas últimas horas pode esconder uma bomba prestes a explodir. Informações vindas diretamente da Arábia Saudita começaram a circular com força, apontando que Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, estaria muito próximo de vestir o manto sagrado. Segundo a imprensa local, o desfecho da negociação pode acontecer de forma surpreendente, ainda nesta janela de janeiro, deixando a nação em estado de alerta máximo. De acordo com jornalistas sauditas, o Flamengo já teria um acordo encaminhado com o jogador, incluindo bases salariais e tempo de contrato. Marcos Leonardo teria se mostrado receptivo ao projeto rubro-negro, enxergando no clube carioca a oportunidade ideal para retomar protagonismo em alto nível, competir por títulos importantes e voltar definitivamente ao radar da seleção brasileira. O entrave, neste momento, estaria concentrado apenas na liberação junto ao Al Hilal. O clube saudita discute os últimos detalhes burocráticos da saída, seja por empréstimo com opção de compra ou negociação definitiva. Internamente, o Flamengo trabalha com cautela, mas o otimismo cresce à medida que as conversas avançam de forma positiva nos bastidores. A possível chegada de Marcos Leonardo não é vista apenas como uma reposição, mas como um movimento estratégico do rubro-negro. Jovem, com um faro de gol apurado e histórico recente de decisões importantes, o atacante se encaixa no perfil desejado pela comissão técnica para elevar o nível ofensivo da equipe ao longo da temporada, especialmente em competições de peso continental. Enquanto o anúncio oficial não acontece, a expectativa só aumenta. Se confirmada, a contratação pode ser uma das mais impactantes desta janela de transferências no futebol brasileiro. A pergunta que fica no ar é simples e direta. O Flamengo está prestes a dar mais um passo ousado rumo a uma temporada histórica com Marcos Leonardo liderando o ataque? A resposta pode chegar a qualquer momento. Marcos Leonardo é reconhecido nos bastidores do futebol como um atleta de personalidade forte e competitiva, daqueles que não se escondem em jogos grandes. Mesmo jovem, sempre demonstrou maturidade acima da média, assumindo responsabilidades decisivas e mostrando frieza em momentos de pressão. Esse perfil mental é exatamente o que o Flamengo costuma buscar em jogadores destinados a disputar finais, clássicos e confrontos eliminatórios de alto nível. Dentro de campo, sua postura é marcada por fome de gol e inconformismo com derrotas. Marcos Leonardo não é o típico centroavante passivo, participa da pressão na saída adversária, cobra a intensidade dos companheiros e mantém o ritmo alto durante os 90 minutos. Essa mentalidade pode elevar o padrão competitivo do elenco rubro-negro, especialmente em jogos travados, onde a entrega emocional faz a diferença. No aspecto coletivo, o atacante tem capacidade de potencializar quem joga ao seu redor. Sua movimentação constante abre espaços, gera opções de passe e dificulta a marcação rival,
algo fundamental em torneios como Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Em um elenco recheado de talento, Marcos Leonardo pode ser o elo final que transforma volume de jogo em gols decisivos. Pensando em títulos, sua chegada representaria mais do que reforço técnico, seria um símbolo de ambição esportiva. Jogadores com esse perfil costumam crescer em finais, chamar a responsabilidade quando a camisa pesa e decidir campeonatos. Se mantiver a personalidade vencedora que sempre demonstrou, Marcos Leonardo tem tudo para se tornar peça-chave em campanhas históricas e ajudar o Flamengo a seguir empilhando troféus nos próximos anos. E agora, a palavra está com a nação rubro-negra. A possível chegada de Marcos Leonardo divide opiniões e gera debates intensos nas redes sociais. Para você, torcedor do Flamengo, essa seria a contratação ideal para elevar o nível do ataque em uma temporada tão decisiva? O jovem atacante tem o perfil que o clube precisa neste momento? Muitos torcedores enxergam em Marcos Leonardo um nome capaz de decidir jogos grandes, algo que sempre pesa em competições como Libertadores e Copa do Brasil. Você acredita que ele chegaria para ser titular absoluto ou vê o jogador como uma peça importante para fortalecer o elenco e aumentar a concorrência interna no setor ofensivo? Há também quem questione o investimento e o momento do atleta após sua passagem pelo futebol saudita. Na sua opinião, Marcos Leonardo voltaria ao futebol brasileiro ainda mais maduro e preparado para assumir protagonismo, ou o Flamengo deveria priorizar outro perfil de centroavante para o restante da temporada? Outro ponto que gera discussão é a adaptação ao estilo de jogo rubro-negro. Você acha que Marcos Leonardo se encaixa no modelo ofensivo do Flamengo, com pressão alta, intensidade e muita movimentação, ou acredita que o time precisaria se adaptar às características do jogador? Por fim, fica a pergunta que não quer calar: se a contratação for confirmada, Marcos Leonardo tem tudo para se tornar ídolo da nação e liderar o Flamengo rumo a novos títulos, ou seria apenas mais um reforço de impacto momentâneo? A torcida decide. Qual é a sua opinião sobre esse possível novo capítulo no Mengão? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.